Fala, torcedor do Verdão, hoje é dia de jogo do Palmeiras e nada mais importa, onde vamos encarar a estreia da Copa Libertadores 2026 contra o Júnior de Barranquilla. Esse jogo vai ser fora de casa, muito importante. Palmeiras ano passado fez 100% de aproveitamento ali na fase classificatória e esse ano quer repetir a dose. Para esse confronto, o Palmeiras vai ter uma dúvida, isso porque o Vitor Roque tomou uma pancada no último confronto ali contra o São Paulo e pode atuar por alguns minutos. O Paulinho viajou, será que ele vai atuar com a camisa palmeirense? Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Agora tem o Palmeiras, hoje aqui, hein? A transmissão às 9h30 da noite. E por onde será que anda o Vinícius Nicoletti, hein, Vinícius, em Cartagena? Fala, Bruno, um abraço para você, abraço a todos que acompanham o Sport Center. Ontem você reclamou das praias de Cartagena, hoje estamos no centro histórico. Ali era uma zona empresarial no hotel onde o Palmeiras está hospedado. Realmente não são as melhores praias, mas daqui não tem como reclamar. É o centro histórico. Cartagena é a cidade colonial mais preservada das Américas, patrimônio mundial. Por aqui, por onde você passa, vale o flash, vale a visita. Cada rua que você vira, realmente um lugar fascinante. Inspiração de Gabriel Garcia Marques, o escritor. Por isso, nesse cenário bonito nós estamos falando hoje. O Palmeiras treinou na terça-feira, na véspera do jogo, um pouquinho longe desse cenário, 20 quilômetros do centro histórico de Cartagena, se preparando aí para esse confronto contra o Júnior Barranquilla. E o Vitor Roque, mais uma vez, não participou do treinamento, fez um trabalho individualizado, então não deve ser relacionado para o jogo, assim como foi nas últimas partidas. Paulinho também trabalhou com o elenco, mas está fora, está voltando, está se ambientando ao grupo. E a outra baixa na lateral esquerda em relação ao Jefeté, que não viajou nem para a Colômbia, não veio com a delegação. O Arthur, garoto de 20 anos, deve fazer a sua estreia na lateral esquerda, já foi titular no último jogo contra o Bahia. O Palmeiras terá como destaque um colombiano, ídolo da Colômbia, John Arias. Marcou 3 gols nos últimos 4 jogos do Palmeiras, por onde passa é muito festejado por aqui e vai colocar à prova sua boa fase no Campeonato Brasileiro. São 5 vitórias consecutivas e tenta aí manter a boa campanha na fase de grupos da Libertadores, como a gente já destacou nos últimos 8 anos. O Palmeiras fez 6 vezes a melhor campanha da primeira fase. Vai enfrentar aqui um calor 30, 35 graus, é claro que a temperatura vai baixar na hora do jogo, mas também vai enfrentar um estádio acanhado. O estádio de Cartagena tem capacidade para 18 mil torcedores e todos os ingressos foram vendidos. Então é nesse cenário que o Palmeiras busca largar com um pontapé inicial, com vantagem na Libertadores, tentando repetir a boa campanha dos últimos anos. É um cenário que inspirou o escritor. Será que vai inspirar o Palmeiras também? É o que a gente vai acompanhar nesta quarta-feira. Tá certo, Bruno? Abraço pra você. Valeu, Vinícius, ótimo, hein? Bonito cenário aí do Vinícius Nicoletti, então no centro ali de Cartagena. Paulinho viajou, tem alguma expectativa de pelo menos ficar no banco? Não, sem chance, né, Hernan? Luiz Henrique ele e o Vitor Roque não devem atuar, assim, ele tá indo numa questão assim de entender assim, não que o Paulinho precise de ambientação no Palmeiras, mas assim, tá junto com o elenco e pela dificuldade do lugar, local, né, para você ir para Cartagena, exige uma logística diferente, por mais que o Palmeiras tenha todos os benefícios ali de um avião particular, com equipamentos e tal, os profissionais de recuperação, de fisioterapia, estão quase que todos indo para lá, então não vai ficar quase que ninguém no núcleo de saúde e performance. Então por isso o Paulinho foi já numa questão de se ambientar com o elenco nas viagens, como faz, mas agora de uma maneira diferente, integrado, né, totalmente integrado, mas vai seguir o tratamento, vai seguir a recuperação, então não deve entrar em campo. E o Vitor Roque deve voltar contra o Corinthians. Contra o Corinthians, é o que a gente vinha falando na semana passada, né? Vai ser quando ele tiver 100%, e se tiver que deixar fora da estreia da Libertadores, deixa fora para estar 100% no Clássico. De novo, hein? Nino, Paulinho, Luiz Henrique, tem um monte de gente perguntando Luiz Henrique. Pô, calma. Luiz Henrique mais de 40 milhões de euros. Esse fim de semana é o quê? Que dia que é hoje? Então isso que eu ia ver. Hoje, dia 8 de abril. Dia 12 tem o jogo importante lá do Krasnodar contra o Zenit. Jogar hoje. Hoje é Copa da Rússia. Não, mas é dia 12 o jogo pelo Campeonato Russo, que é um jogo que é decisivo para as pretensões do título. É isso aí. Então, torcedor do Palmeiras, você que quer saber sobre o Nino,
Você quer saber se vai ter avanço ou não? É um jogo chave no próximo domingo, Krasnodar e Zenit pelo Campeonato Russo. Se o Zenit ganhar, dispara. Se o Krasnodar ganha, dispara. Se o Zenit ganhar, aí o negócio fica aquele bololô e aí vai ser muita emoção até o fim. O Palmeiras vai torcer pro Krasnodar porque o Krasnodar é verde. Não, mas pro Nino e pro Palmeiras não tem que torcer pro Zenit? É pro Zenit ser campeão, né? Não, mas aí se também perder, é falar, irmão, e aí? Bora. Já deu o que tinha que dar. Tal. Tentou. E aí, só pra explicar aí, Hernan, faltam ainda 7 rodadas na Liga Russa. O Krasnodar é líder com 52 pontos, o Zenit é o segundo com 51, ou seja, 1 ponto separa o Krasnodar do Zenit, mas ainda há margem de manobra caso o Krasnodar vença para o Zenit conquistar o título. É mais difícil, mas é isso. Lembrando, o Zenit campeão, há a promessa de facilitação de venda do Nino. Então o palmeirense, de fato, apesar do Krasnodar ser verde, tem que torcer pro azul do Zenit. Mas o azul é palestra, né? Também tem isso. Eu não entendi aqui no chat o pessoal aqui, ó. Só destacando que jogou em São Petersburgo, tá? Na casa do Zenit. Boa. Já foi pra lá? Foi. São Petersburgo é top. Animal. É top. Não, lá é bonito. Top. Não escurece, né? Quando eu fui, não fica... Sol da meia-noite. Carta Bruno Andrade. Tá no meu top 3. Não, mas essa carta nem pode, tranquilo. Não, essa é bonita. Essa é bonita mesmo. E a gente já falou aqui que Rostov é o lugar mais feio do mundo. Rostov. Tá louco. Tem pior. Samara é horrível. Samara. Não, Samara é quente. Mas não é tão feio, Samara. É que você não viu a Santa Cecília. Assim, eu fiquei num lugar muito feio em Samara. Péssima recordação. Não, a gente tá aqui com o sinal do João Fonseca. Ele tá jogando em Monte Carlo. Monte Carlo é legal. Putz, deve ser bom, Aí cara. é bonito. Monte Carlo é Você bacana. trocaria o Fala-Fonte pra morar em... é bonito. Você trocaria o Fala-Fonte pra morar em Monte Carlo agora? Porra. É uma pergunta, tem sim ou não? Aonde eu assino? Só pergunta isso quem nunca foi pra Monte Carlo. Pô, lá é chique. Eu não Agora São trocaria o Petersburgo é Fala-Fonte. legal no verão, não sei no inverno. No inverno deve ser difícil lá. Cara, tudo é bonito lá. Ah, não, mas pô, no inverno você não consegue sair. Menos vai 20. Vai amanhã. Você foi no inverno, Bruno? Eu fiz o ano anterior, né? Quando eu fui fazer ali Copa das Confederações. E tava frio? Porra, menos 20, menos 21, Não, aí não 22. Menos 20 é gostoso. Aí não deve ser Dá um bonito. vinhozinho. Não, porra, vodka. Os caras tomam vodka doidado lá. E sai na mão no bar como se fosse coisa Não, normal. mas o sair eu já entendi, porque eu lá em Moscou não, lá em Sochi. Ah, Sochi é legal. Sochi é muito legal. Sochi é Ibiza, né? É Ibiza É isso aí. da Rússia. Eu tava num boteco, aí tinha... Boteco, eu tava num bar, assim. Aí tinham dois russão, assim, cada um do meu lado. E os caras não se conheciam. E eu tava ali tomando um negocinho e tal, mas não era vodka. E os caras estavam ali, ó, vodka. Eu lembro que eu tava vendo o jogo do Campeonato Brasileiro. Nossa, lá? Acho que era uma coisa assim, o jogo do Campeonato Brasileiro. Era pré-Copa. Sei. E aí eu tava vendo o jogo do campeonato no celular e tal, os caras, ó, mandando ver shot, 2, eu contei 8 de um lado e 10 do outro. Daqui a pouco, os caras levantam e começam a brigar. Mas é assim, os caras saem na mão e Tipo, quem tá do lado continua Mas aí depois eu fui entender a cultura masculina lá, machista e tal, não sei o quê, que é aquela coisa do cara se impor fisicamente. Eu vou no bar, eu bato em alguém e vou pra casa feliz. Isso aí. Os caras saem na rua pra brigar. Podia ir pra Rússia, né? Porra, nossa senhora. Arrebentar você, imagina né? que eu ia bater em você, Nossa, Felipe. arrebentar você. Não, e velho. aí os caras brigando aqui, assim, Não, ó. e é só cara pequena, só cara de 1,90m, 1,80m. E do lado as pessoas normal, almoçando, tal, Eu assim, fiquei ó, não. apavorado ali tentando. Eu tenho essa foto. verdade, Eu vou tentar resgatar essa foto e mostrar no Fala Fonte amanhã. Pô, ia ser muito... Eu tô assim, ó, tipo, o cara, eu tô tentando ajudar o cara assim e os caras estão ali brigando. Do nada, isso é uma treta. Pô, que loucura isso aí, né? Mas aí você tem que entender que é cultural e tal. Ah, mas lá em Santa Cecília deve ter uns lugares assim também. Ah, tem pior, né? Eu ia falar uma besteira, eu não posso falar. Ó, onde a gente... O caminho do Palmeiras na Libertadores vai começar na Colômbia. O
Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, que venceu o Bahia em Salvador pelo Brasileirão, viajou direto da capital baiana para a Colômbia. Nesta terça-feira à tarde, fez um treino em Cartagena para a estreia na Libertadores 2026 contra o Júnior Barranquilla, duelo que vai ser nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no horário de Brasília. Vitor Roque, que não atuou nas últimas partidas, está à disposição do técnico Abel Ferreira, mas deve começar como opção no banco de reservas. Quem falou depois do treino na cidade de Cartagena foi o lateral esquerdo, que é da base, o Arthur. Ele ganha mais uma oportunidade por conta das contusões de Piquerez e também Jefté. Sensação de felicidade, né? Poder estar estreando na Libertadores pelo Palmeiras, que eu cresci assistindo, né? Vi os 2 títulos seguidos, né? Pela TV, e agora poder estar participando dela é muito legal. O Palmeiras já fez 4 duelos em toda a história contra o Júnior Barranquilla. São 4 vitórias, 2 pela Libertadores de 2018, quando o time ainda era dirigido por Roger Machado, e 2 em 2019, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. Agora é com o português Abel Ferreira a estreia contra o Júnior Barranquilla na Libertadores 2026. Este duelo vai ser nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. É impressionante como a fábrica de produzir jogadores do Palmeiras sempre tem uma novidade. Agora esse menino Arthur, toda vez que o Palmeiras tem uma dificuldade, precisa de um jogador, tem condição de recorrer à base, isso tem correspondido. Esse tem sido aí um dos grandes segredos do Palmeiras no sucesso dos últimos anos, principalmente nessa passagem do Abel Ferreira. Ele é um cara que já mostrou que sabe olhar o elenco, sabe olhar a categoria de base e consegue preencher as lacunas quando elas aparecem. E o Palmeiras começa a caminhada aí na Libertadores, lembrando que nas últimas edições o Palmeiras terminou em primeiro lugar na fase de classificação, e isso é muito importante, porque se você termina em primeiro lugar na fase de classificação, até a final, se você chegar até lá, você sempre decide em casa. Afinal não, porque é jogo único, mas o Palmeiras tem se beneficiado dessa situação, principalmente quando ganhou títulos da Libertadores, e o time começa mais uma vez tentando repetir esse feito que é muito importante, muito difícil, mas enfim, o Abel Ferreira já mostrou inúmeras situações que é possível, e o Palmeiras pode viver isso mais uma vez. A nossa enquete tá assim, Flamengo 26%, Palmeiras 26%, os dois 34% e nenhum dos dois 14%. O Palmeiras, Danilo, pode ter a novidade do Vitor Roque, é isso? O Vitor Roque treinou ontem de novo, mas ainda com controle de carga, assim como o Paulinho, então também não sei. Talvez o Vitor Roque fique no banco, mas ainda não deve começar jogando. Acho que o Palmeiras, ele divulga, se comunica muito mal com sua torcida sobre esse caso do Vitor Roque, afinal era uma pancada, pode ter sido edema ósseo, ok, então deixe mais claro que é edema ósseo, para o torcedor entender, porque o Vitor Roque já está fora há um bom tempo, é um jogador importante. Pelo lado bom, olhando o copo meio cheio, mesmo sem o Vitor Roque, o Palmeiras está conseguindo vencer partidas, está num momento bom tecnicamente, fisicamente também, tirando o próprio Vitor Roque, e junto com, a gente estava falando sobre administração de elenco em relação ao Brasileirão, o Palmeiras tem o Corinthians no domingo, também tem esse ponto, o Arias não joga contra o Corinthians, então o Arias certamente vai ser titular hoje, e aí quando eu falo do Palmeiras em relação ao Flamengo, né, o Palmeiras não importa muito como é a primeira fase, o Palmeiras tem ido bem, né? O Palmeiras está indo para a sua 11ª Libertadores consecutiva. Nas últimas 10 estreias, o Palmeiras perdeu uma contra o Bolívar na altitude. São 6 vitórias e 3 empates. E dessas 6 vitórias, 2 contra o próprio Júnior Barranquilla. O Palmeiras vai enfrentar pela 3ª vez uma estreia de Libertadores nos últimos 10 anos contra o Júnior Barranquilla. Acho que o Palmeiras é favorito, tem ainda a possibilidade de jogar fora do estádio do Júnior, porque está na reforma para a final da Sul-Americana, então o Palmeiras joga em Cartagena. É um cenário que o Palmeiras mais favorável do que poderia ser. Acho que o Júnior é o melhor time do grupo, tirando o próprio Palmeiras. Então é o jogo mais difícil dessa fase de grupos, mas vejo o Palmeiras vencendo hoje também. Olha aí as estreias do Palmeiras na Libertadores ultimamente. Só bons resultados, né? Não, teve um ruim lá. Em 2023 perdeu pro Bolívar, mas de resto,
3-2 contra o Sporting Cristal, 1-1 contra o São Lourenço, que o Palmeiras joga todo ano, perdeu do Bolívar, venceu o Tátira 4-0, venceu o Universitário 3-2, venceu o Tigre por 3-2, o Júnior Barranquilha 2 vezes, 2-0 e 3-0, então os adversários aí do Palmeiras em estreias. Mauro. Eu aqui pensando, né? 11ª participação do Palmeiras Libertadores. Flamengo, 10ª consecutiva, né? Os dois viraram, assim, figurinha fácil, né, da competição. Finais, né? Nas últimas finais, os dois protagonizaram 2 finais. Das últimas 7, né? 4 com o Flamengo, 3 com o Palmeiras, 2 contra os dois. E por 2022 não foi por conta do Atlético Paranaense que eliminou o Palmeiras. Senão seria de novo os dois, né? Aí brasileiro, você pega de 18 para cá, tirando uma SAF, uma pré-SAF, Botafogo e Atlético, só deu Flamengo e Palmeiras. Campeonato Carioca, o Flamengo disputou as últimas, acho que 8 finais, Palmeiras 7, acho que é isso. No caso Paulista e Carioca. Assim, tá tão na cara que a importância da questão financeira, né? Assim, é tão evidente. Aí você tem assim, o momento do Botafogo, o momento do Atlético, o momento do São Paulo na Copa do Brasil, o Corinthians na Copa do Brasil. Mas são os espasmos assim, de outros grandes que conseguem ali, né, furar essa bolha eventualmente. Mas os dois estão sempre lá. Estão sempre lá. O Palmeiras fazendo ótimas fases de grupo, o Palmeiras fazendo fases ridículas, mas estão lá. Né? Então lá, é muito evidente. Eu acho impressionante a dificuldade que tantas pessoas têm para entender o seguinte, cara, tem que se reformular, tem que se organizar, senão não vai ter jeito, não tem milagre. Mas vai chegar aqui um mecenas, aqui vamos virar SAF, o Cruzeiro, ontem venceu, legal, boa vitória. Ontem o estádio estava até mais cheio lá, Barcelona, uma vitória importante. Ainda mais depois da derrota que sofreu no final de semana. Mas olha o Cruzeiro, já praticamente está fora da briga pelo título brasileiro. A chance é meramente teórica hoje, né? Tem que ganhar muitos jogos, torcer para vários tropeços dos times que estão lá na frente, com todo investimento. Então não é só o dinheiro, assim, é reestruturar o clube. Isso passa pela parte financeira e passa por outros setores também. Eu sempre digo, o Paulo Nobre não foi lá só colocou o dinheiro, ele reformulou o clube. Ele contratou profissionais, colocou pessoas em áreas estratégicas. Esse é o cara que reformulou o Palmeiras. Depois ficou muito mais fácil fazer um trabalho para qualquer um. Para qualquer um. E os que virão também. Né? Foi uma iniciativa individual dele. Com o dinheiro dele e tudo mais, foi lá e arrumou a casa. Então, até quando? Vocês estavam falando um pouco do São Paulo. É o caso do São Paulo, com alguns personagens que têm que ser expurgados. Tem que mudar o sistema político do São Paulo, não pode ser o mesmo a vida inteira, senão isso não vai mudar nunca, aquela turma não vai largar o osso, jamais. Pode tirar 3 ou 4 aqui, mas vai continuar o mesmo sistema. Os tais do Cardeais, é o Corinthians com essa situação, quando consegue tirar a turma que estava no poder há um tempão, entra quem? Augusto Melo, aí sofre impeachment, quem assume? O vice. Não muda a mentalidade. O Santos agora, o buraco. O Santos, a loucura do Santos, com um estádio pequeno, arrecadação menor, potencial, torcida menor do que a do Corinthians, São Paulo, do que a do Palmeiras. Vai para onde isso aí? Aí sempre tem essa coisa, é como se fosse um coringa, sabe? Isso. Eu tenho um coringa aqui na mão, aqui, que é a SAF. Isso. O Vasco já jogou essa cartada, e olha a situação. Tá bem? Deu ruim. Né? E por aí vai, cara. Assim, esses dados, assim, quando a gente vai vendo, eles são soltos geralmente de forma fragmentada, por isso que eu tentei empacotar aqui. Quando está no estadual, te fala, 8ª final, 9ª final. Toda hora, cara. da Libertadores, 2019 a 2025. Fluminense foi o único que não sabe que furou a bolha na Libertadores. Exatamente. Foi o único. Fluminense foi uma exceção. Exatamente. Bom, eu venho falando aqui, eu fico pregando no deserto sobre isso. Eu acho que o Flamengo... Em 23 que o Fluminense foi por disputa de pênaltis que não era o Palmeiras de novo. O Palmeiras perdeu pro Boca naquela... Isso, exatamente. Fatídica. Eu venho pregando no deserto. Eu acho que a diferença financeira que o Flamengo e o Palmeiras se estabeleceram contra todos os outros é uma coisa... Nunca existiu no Brasil um negócio dessa distância. E aqui não é choradeira nem crítica, é como as coisas são. Os caras se estruturaram e fizeram. Os outros não fizeram, ficaram para trás. Essa distância, para tirar esse negócio aí... Olha, esses dois aí vão ficar ganhando pra caramba, por isso que eu fico falando em espanholização. É que aí eu acho que a diferença da espanholização que você fala, sim, é verdade que a diferença é que os dois já estão grandes, mas o São Paulo e o Corinthians, ele tem potencial que na Espanha não existe nenhum outro time que tem potencial para chegar no patamar do Real e do Barça. O Atlético de Madrid às vezes belisca ali, ok, mas
o Corinthians e o São Paulo, eles têm potencial para... Vai demorar? Talvez demore 5 anos, talvez demore 5 anos, talvez demore 10, talvez. Mas se em nenhum momento eles não começarem, aí sim a gente vai ficar falando de espanholização. Mas é porque hoje a gente vê o São Paulo, o Corinthians especialmente, o Vasco também em um segundo momento, com esse potencial para tentar pelo menos chegar num nível de organização. Talvez demore um pouco, mas vai chegar, vai conseguir. O Corinthians, nas piores administrações que a gente viu nos últimos anos, continua faturando 1 bilhão e pouco por ano. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos a programação, muita expectativa para a estreia do Palmeiras na Copa Libertadores 2026. Palmeiras ano passado, né? Nos últimos anos, na verdade, Palmeiras vem fazendo grandes fases classificatórias, não é mesmo? Dos últimos 8 anos, em 6 ocasiões, Palmeiras ficou com o primeiro lugar geral. Isso é muito importante, torcedor, porque como a gente sabe, a última partida, essas fases eliminatórias até a grande final, Palmeiras vai sempre decidir os jogos dentro da sua casa, onde tem o apoio da sua torcida. Historicamente é muito forte, né? Apenas a final não vai fazer na sua casa, porque a final é jogo único, né? E um estádio específico ali, escolhido pela Conmebol. Então, torcedor, Palmeiras tem tudo mais uma vez para fazer uma grande fase classificatória e seria muito importante já começar com uma grande vitória fora de casa contra o Júnior de Barranquilla. É um time de bastante qualidade, ainda mais jogando fora de casa, né, lá na Colômbia. Eles não vão estar na sua verdadeira casa em Barranquilla, porque o estádio lá está em reforma para a grande final da Copa Sul-Americana. Eles vão atuar ali na cidade de Cartagena, é um estádio um pouquinho mais acanhado, cerca de 18 mil torcedores, incentivando o time colombiano ali para cima do Verdão. Mas o Verdão é um time cascudo, um time experiente e, na minha opinião, um time até melhor do que no ano passado, viu? Ano passado o Palmeiras era um grande time, mas não tinha peças tão importantes assim como tem esse ano. No caso, né, o John Arias é uma das nossas principais peças aí, que tem a esperança da torcida palmeirense, tá vivendo uma grande fase, marcou um golaço ali no último confronto contra o Bahia, né? Flaco Lopes também está vivendo a sua melhor fase ali no Palmeiras. E esse ano está repetindo a dose com vários gols e várias jogadas, né? Esse ano aqui o Flaco tá um verdadeiro garçom. É um jogador que evoluiu demais ali na mão do Abel Ferreira. Eu tenho certeza que pode ajudar demais aí o Palmeiras nessa grande partida. E quem sabe o Paulinho, né, torcedor? Viajou ali com a delegação palmeirense e a gente tem muita expectativa na estreia desse jogador com a camisa do Palmeiras nessa temporada. E aí, torcedor, aproveite, deixe o seu palpite para Palmeiras e Júnior de Barranquilla. E eu vou ficando por aqui, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.